Eu nunca fui da igreja. Aliás, até os 28 anos eu era daquelas que olhava de longe e achava tudo exagerado. Gritos, choros, gente desmaiando. Eu achava que era só encenação. Mas quando você sente que sua vida perdeu o rumo, que ninguém mais te entende, que nem o espelho te reconhece, você começa a buscar respostas em lugares que antes você evitava. Meu nome é Camila, e essa é a história mais confusa, contraditória e dolorosa que eu já vivi. Porque eu entrei num templo pedindo paz, e acabei me apaixonando por um homem que um dia acabou com a minha alma. Tudo começou numa terça-feira à noite. Eu estava no fundo do poço. Tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, meu pai havia falecido fazia poucos meses, e minha mãe vivia dopada de calmantes. Sozinha, desamparada. Eu caminhava feito um zumbi pelas ruas de Nova Iguaçu, até que vi a porta de uma igreja aberta. O louvor ecoava. As luzes estavam acesas. Uma moça na porta me sorriu e disse: Entra, você tá no lugar certo. Entrei, sentei no último banco, com medo de ser julgada. Mas ninguém me olhou com condenação. A pregação daquela noite falava sobre recomeço. Sobre como Deus escolhe pessoas que o mundo descartou. Sobre como quem já teve a alma quebrada pode sim ser curada. Eu chorei como nunca. Era como se aquele pastor estivesse falando diretamente comigo. Nos dias seguintes, comecei a voltar. Me envolvi com o grupo de mulheres. Passei a frequentar as orações. Fazia campanhas, jejuava, lia a Bíblia, até que conheci ele. O nome dele era Jorge. Um homem alto, moreno, olhos pesados e voz rouca. Tinha o corpo coberto de tatuagens e uma cicatriz no pescoço como quem já passou perto da morte. Ele era ex-detento. Cumpriu 8 anos por envolvimento com tráfico, roubos e outros crimes que naquela época eu ainda não sabia. O pastor dizia que ele era um milagre, que havia saído da cadeia transformado, que hoje era evangelista e ajudava jovens em situação de risco. No início, ele não falava comigo, mas sempre me olhava com aqueles olhos intensos. E aquilo me assustava, mas também me confundia. Um dia ele veio até mim após o culto. Você tem uma dor no olhar, mas tem força na alma, não desiste de você. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Começamos a conversar nos grupos de oração, depois por mensagens. E pouco a pouco, fui deixando que ele ocupasse um espaço dentro de mim. Mas o que eu não sabia, e que mudaria tudo, é que aquele homem não era um estranho na minha vida. Foi numa noite de vigília que tudo mudou. A igreja organizou uma madrugada de oração no monte. Fomos em vários carros. Subimos cantando, orando, jejuando. O clima era espiritual. Parecia que o céu tinha descido até a terra. Durante uma das orações, o Jorge se ajoelhou ao meu lado. Segurou minha mão com força. Chorava muito. Tem algo dentro de mim que eu preciso confessar, mas tenho medo de te perder. Eu só respondi: se Deus te perdoou, quem sou eu para não perdoar? Mas eu não fazia ideia do que ele ia me contar. Na semana seguinte, ele me chamou para conversar num lugar mais reservado. Disse que precisava falar antes que fosse tarde demais. Que não queria esconder nada de mim. Fomos até uma praça, sentamos num banco e ali ele me contou tudo. Contou que, anos antes de se converter, ele e outros 3 homens invadiram uma casa durante um assalto. Era numa vila afastada. Ele estava alterado, drogado, sem controle. Contou que machucaram gente inocente. Contou que, naquela noite, uma jovem foi violentada. Meu coração começou a acelerar. Cada palavra dele me deixava mais gelada, mais tensa, mais assustada. Até que ele disse: Eu fui o responsável. Eu cometi esse ato e paguei por isso. Mas desde que saí venho buscando redenção. Eu não sabia que o mundo ia me colocar na sua frente de novo. Porque, Camila, aquela moça era você. Meu mundo parou. Fiquei sem ar. O chão parecia girar. Eu estava diante do homem que arrancou minha dignidade anos atrás. O homem que me deixou com trauma, medo, pesadelos. O homem por quem eu estava começando a sentir algo. E que agora me dizia: Eu não tô aqui para pedir seu amor, só seu perdão. Me levantei. Andei sem direção. Chorei como nunca. Quis vomitar, gritar, sumir. Mas não consegui gritar, porque minha alma estava em silêncio. Um silêncio que só quem já foi quebrado entende. Passei dias em choque. Voltei para casa da minha mãe. Parei de ir à igreja. Não comia, não dormia. E o pior de tudo, eu me odiava por não sentir ódio suficiente dele. Eu me culpava por ter deixado ele se aproximar, por ter sido tocada por suas palavras, por ter visto humanidade em alguém que um dia foi um monstro. Mas ele não me procurou mais. Sumiu. Respeitou meu tempo. E foi aí que minha cabeça virou um campo de guerra. As semanas passaram como um nevoeiro. Eu não sabia mais quem eu era. Tudo que eu sentia se chocava dentro de mim como ondas violentas. Por um lado, havia a mulher ferida,
marcada, cheia de cicatrizes. Do outro, havia a Camila que tinha visto um homem em busca de redenção. Eu busquei apoio nas líderes da igreja, mas a maioria delas disse para eu orar e me afastar. O inimigo usa o passado para confundir o futuro. Você é a vítima, não se aproxime do lobo. Só que eu não sentia mais que era apenas vítima. Eu me sentia dividida. Comecei a escrever num caderno. Todas as perguntas que me rasgavam por dentro. Será que um monstro pode mudar? Se Deus perdoa, eu também devo? E se o amor nasce em lugares inesperados? Ou será que isso é só confusão emocional? Voltei a ter pesadelos. Mas nos meus sonhos ele não era o mesmo homem daquela noite. Ele era o homem do monte. O que chorava comigo. O que segurava minha mão tremendo. Foi aí que decidi enfrentá-lo. Não para perdoar, não para justificar, mas para encarar o que me feriu e tomar de volta o controle da minha vida. Voltei à igreja. Ele estava lá, sentado no banco da frente, tocando o rosto com as mãos, em silêncio. Me aproximei devagar, sentei ao lado. Ele percebeu minha presença, mas não falou. Apenas começou a chorar. Eu não tenho palavras para consertar o que fiz, mas eu posso passar o resto da vida tentando honrar sua existência, mesmo que de longe. Foi ali que minha alma tremeu, porque eu vi um homem quebrado, do jeito que eu também me sentia. Respirei fundo. Você me destruiu, mas não vai mais me controlar. Eu não sei se o que sinto é raiva, piedade ou algo que me assusta mais que tudo, mas eu decido encarar isso com os olhos abertos. Saí da igreja e caminhei sozinha naquela noite. Pela primeira vez, não como vítima, mas como alguém capaz de decidir o que fazer com a própria dor. Nos dias seguintes, comecei a escrever cartas. Não para ele, mas para mim. Cartas de desabafo, de perdão, de entendimento. E numa delas escrevi: eu escolho não amar o que você foi, mas posso respeitar quem você está tentando ser. Depois de um mês, o Jorge me chamou. Disse que ia se mudar. Ia começar um trabalho voluntário no interior. Pediu apenas para olhar nos meus olhos uma última vez. Nos encontramos num café simples. Ele estava diferente, mais calmo, mais sereno. Você foi minha última chance de fazer algo certo, e eu não mereço te amar, mas eu vou te carregar em cada oração. A despedida no café foi silenciosa. Ele não tentou me tocar. Não pediu nada. Apenas me olhou como quem sabia que ali havia algo mais forte que palavras. Eu saí com o coração pesado, mas pela primeira vez em anos, leve de culpa. Os meses seguintes foram de reconstrução. Voltei à terapia. Fui a retiros espirituais. Aos poucos, comecei a entender que minha vida não precisava girar ao redor daquela noite terrível, nem do homem que um dia causou aquilo. Mas seria mentira dizer que eu o esqueci. O Jorge mandava uma mensagem de tempos em tempos. Simples, respeitosa. Espero que esteja em paz. Hoje eu orei por você. Obrigado por não me destruir, mesmo tendo todos os motivos. Eu não respondia, mas lia e sentia. Algo que só quem já passou por algo muito sombrio pode entender. A dor não se apaga, mas ela muda de cor. Do preto para o cinza. Do cinza para um tom esquisito de perdão. E às vezes, até por segundos. Quase branco. 1 ano depois, fui chamada para dar um testemunho em um retiro feminino. Contei tudo, sem citar nomes, mas contei sobre a violência, sobre a fé, sobre o amor confuso, sobre a minha escolha de não viver refém do passado. E no final, uma moça se aproximou e disse: você não é fraca por ter sentido algo. Você é forte por ter encarado tudo sem fugir de si mesma. Chorei ali, como criança, e me senti, finalmente, livre. Hoje moro sozinha, trabalho com mulheres em situação de trauma, dou palestras sobre perdão real, não o fácil, de boca para fora, mas aquele que a gente precisa rasgar por dentro para conseguir liberar. E o Jorge? Ele nunca mais tentou voltar. Me mandou uma última mensagem. Hoje faz 2 anos. Não um dia sem pensar em você. Eu te deixo livre, porque foi isso que você me ensinou a ser, livre dos erros e dos desejos. Apaguei a mensagem, não porque queria esquecê-lo, mas porque entendi que a parte dele em mim não era mais dor, era lição. Não precisei me apaixonar para curar, mas também não precisei odiar para seguir. Às vezes, o maior milagre da fé é seguir em frente, mesmo sem entender tudo.